Bom dia, meus amigos e meus irmãos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a vida, como sempre, né? Ou como sempre não, tudo que a gente faz, né? Na verdade é sobre a vida, né? Se você parar para pensar um pouquinho. E aqui no canal Lado Espiritual, eu gosto muito de fazer esse tipo de live, de vídeo ou coisas assim, né? Se você não está satisfeito com o rumo que a sua vida está tomando, modifique-o. Eu não gosto de ouvir pessoas suspirando e atribuindo os fracassos ao passado e coisas desse tipo. Não, por quê? Porque na verdade, em vez de você ficar resmungando, faça o seguinte, tá? Pare de atribuir o seu fracasso ao seu passado, porque isso é preguiça espiritual, é a preguiça da alma. Ponha mãos à obra e arranque as ervas daninhas do jardim da sua vida. Dá para pensar, né? Pois é. A nossa vida, de um modo geral, é claro, ela é influenciada pelo passado. Né? Por quê? Porque, veja bem, a não ser aqueles fatos, né, que a gente chama de fatalidade, o resto tudo é porque nós plantamos alguma coisa lá atrás e agora nós estamos colhendo. Então não adianta ficar remoendo o plantio errado. Mãos à obra. O plantio foi errado, arranque aquilo que sobrou ali e vamos à frente fazer um replantio, tá? Em resumo, todos os sofrimentos que nós temos nessa vida, tá? Encontram a causa nessa vida. Claro, é óbvio, mas a gente não pensa às vezes assim. A gente acha que é castigo de Deus, que você deve ter sido muito ruim algum dia, ou coisas desse tipo. Jamais Deus vai te castigar. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Exatamente. Na verdade mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha que frase, hein? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o passado, ele se manifesta aqui no presente, tá? Sempre. Pô, o agricultor, quando ele planta errado, ele colhe errado. Então não adianta. Então realmente a vida ela vai sempre nos devolver aquilo que nós ofertamos a ela. E ela faz isso com fins pedagógicos, jamais punitivos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Antes disso, vamos retomar. A vida faz isso com fins pedagógicos, jamais punitivos. E isso permite que cada um de nós experimente os frutos que plantou em suas andanças por essa vida. Pois é. E, finalmente, é o que se espera, pelo menos, que nós tomemos consciência do resultado da nossa lavoura para modificar atitudes que não deram bons resultados. E é claro, né, que esse resultado não deve ser só contemplativo, você ficar olhando ali, né, ficar olhando o resultado daquilo que você fez, o desastre, vamos chamar assim, da sua colheita, e fique ali imóvel, né, diante do desastre da colheita. Olha, você já viu algum agricultor fazer isso? Não, o agricultor não faz isso não. O propósito, né, o objetivo dessa experiência desagradável que você ou eu está vivendo nesse momento, ou vai viver algum dia, é fazer com que nós nos transformemos diante do insucesso da plantação. Nós temos que mudar isso.
Não é para que você se acomode, né, naquela poltrona, que é uma poltrona falsa, né? Falar, eu sou um cara que tenho muito azar e coisas desse tipo. E fica sofrendo ali por sofrer, porque sua vida não deu certo do jeito que você queria. Mas será que você plantou direitinho lá atrás? Pois é, a gente tem que ter essa consciência. Não adianta pôr a culpa nos outros daquilo que acontece com a gente, tá? Então, em vez de sofrer por sofrer e ficar ali dormindo naquela preguiça espiritual, né, naquela preguiça da sua própria alma ou da minha própria alma, porque isso não vai me trazer e nem te trazer nenhum benefício. O espinho, quando ele está cravado aqui na carne, né, a ponto de você não suportar mais a dor, né, daquele espinho cravado aqui, o que que você faz? Você tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Arrancar esse espinho, para que a gente não se acomode a esse espinho e fique sofrendo sem proveito. Então agora vamos iluminar um pouquinho essa nossa conversa. Pronto, eu iluminei um pouquinho a conversa. Eu vou colocar uma luz aqui mais próxima para dizer que a consciência e a transformação são palavras fundamentais quando se almeja o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da sua alma. Porque, como Jesus disse, nós somos seres dele. Se somos dele, se viemos de lá, não somos esse ser físico que está aqui. Nós somos uma alma, um espírito, tá? Um espírito no sentido de que Jesus é o maior dos espíritos, que um dia veio aqui para a Terra, tá? E viveu nesse corpo físico que nós temos até hoje. Esse desenvolvimento da nossa alma só pode nos trazer uma única coisa, que é a própria felicidade. E nós devemos lembrar sempre que a dor é o agente transformador da nossa consciência. E ele funciona semelhante assim, como se fosse um quebra-nozes. Sabe aquele aparelhinho que você quebra nós? Pois é. E o objetivo desse quebra-nós, dessa dor em nós, é quebrar a nossa casca de ignorância. Para quê? Para que nós possamos nos encontrar com a nossa essência divina. Com a nossa essência divina. O sofrimento, ele sempre nos intima a pensar, a refletir sobre todas as escolhas que nós fizemos lá atrás na nossa vida e quais foram os resultados que elas trouxeram. A partir do momento que a gente tem consciência da estrada, tá, que percorremos e para onde ela nos levou, nós estaremos em condição de fazer as transformações necessárias, escolhendo talvez roteiros de vida que sejam mais adequados àquilo que nós objetivamos sobre o amor, sobre a saúde, sobre a paz e sobre a alegria. Quais são os nossos propósitos de amor, de saúde, de paz e de alegria? Nós não podemos passar a vida inteira vivendo como prisioneiros do ontem, tá? Passado é lição, é advertência, não é uma sentença condenatória e irrevogável onde você tem que viver preso a ela, de maneira nenhuma. A vida é uma experiência pedagógica, uma experiência que ensina, e ela é cheia de erros e de acertos, fracassos e vitórias. E é claro, num aprendizado de contínua transformação. Mas lembre-se do seguinte: aquele que mais sofre não é aquele que erra, mas aquele que se acomodou no erro
e não quer de maneira nenhuma aprender a lição. E olha, para ele, o quebra-nozes ainda vai ser muito, muito, muito útil. Nunca se esqueça disso. Bem, meus amigos, era o que eu tinha a dizer a vocês nessa, vamos chamar de, nessa live que vai ficar gravada de hoje, tá bom? E o título dessa live vai ser será, né? Porque você já deve ter visto aí. Não, foi. Você já deve ter visto o título aí, que é Somos herdeiros de nós mesmos. Até uma próxima live, até um próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem. Até.